Oiê, tudo bom? No vídeo de hoje, para encerrar a maratona dos conteúdos que são cobrados na prova de seleção do IFRN, a gente vai estudar a parte mais temida da geometria. Então, a gente vai estudar o Teorema de Tales e o Teorema de Pitágoras. Vou dividir o vídeo em duas partes para não ficar cansativo e vocês também não se perderem onde começa o quê e onde termina o quê, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai começar com o Teorema de Pitágoras. Bora lá? Para começar a nossa aula, vamos primeiro entender o que é o triângulo retângulo, porque o Teorema de Pitágoras ele só é aplicável a priori nesse tipo de triângulo, tá bom? Então, um triângulo retângulo, ele é um triângulo que contém um ângulo reto, como o próprio nome diz, reto, ângulo, retângulo. Então, esse nomezinho aqui, retângulo, ele indica ângulo reto. E o que é um ângulo reto? É um ângulo igual a 90 graus. Então, todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Já faço a primeira pergunta aqui. É possível um triângulo retângulo com dois ângulos de 90 graus? Não. Por quê? Porque a gente sabe, desde pequenininho, a gente aprendeu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, se a gente tiver dois ângulos iguais a 90 graus, só esses dois já vai ser igual a 180. Então, um terceiro ângulo, ele não vai existir, digamos assim. Então, o triângulo retângulo é um triângulo que contém somente um ângulo de 90 graus, tá bom? Quais são os elementos de um triângulo retângulo? Os elementos de um triângulo retângulo são referentes aos lados dele. Então, como assim? Os dois lados que formam um L, estão vendo aqui o Lzinho formado por esse ângulo de 90 graus? Então, os dois lados que formam um L são chamados de catetos. Então, nós temos em todo triângulo retângulo dois catetos, tá bom? E o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, tá vendo que ele está no lado oposto, tá um de frente para o outro, um oposto ao outro? Esse lado oposto, ele será chamado de hipotenusa, tá bom? Então, esses são os três elementos principais de um triângulo retângulo. Na verdade, quatro, né? Ele tem um ângulo de 90 graus, os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Aí vocês podem me perguntar agora, professora, e esses outros dois ângulos do triângulo retângulo? Esses dois ângulos do triângulo retângulo, que estão aqui, ó, que sinalizei agora, eles são ditos ângulos complementares. Por que ângulos complementares? Porque ângulos complementares são os chamados ângulos que somados dão 90 graus. Então, a sua soma é igual a 90 graus. E por que a soma é igual a 90 graus? Lembra que um dos ângulos já é 90 graus, que é o ângulo reto, que caracteriza um triângulo retângulo? Então, para somar, ó, a soma não é 180, para somar os 180 graus, os outros dois ângulos que sobraram precisam somar 90 graus, para junto do ângulo reto, a soma ser igual a 180. Belezinha? Vamos fazer um exemplo? Vamos imaginar, deixa eu catar aqui um cantinho. Vamos imaginar que eu tenha esse triângulo retângulo aqui. Tá aqui o ângulo reto. E vamos imaginar que esse ângulo aqui seja 30 graus. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, aqui, ó, eu tenho 90 mais 30, 120. Quanto tá faltando para chegar em 180? 60. E o que aconteceu com esses dois ângulos aqui? São ângulos complementares. Por quê? 60 mais 30 dá 90. Essa é a definição de ângulo complementar, tá bom? Então, essas são as quatro
Sim, agora 5 características de um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos que não são 90 graus são ângulos complementares. Os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos e o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Sabendo disso, vamos agora para o teorema de Pitágoras. Vamos chamar a hipotenusa de A, não sei qual valor, estou falando de um triângulo retângulo genérico, tá bom? Então, eu vou chamar a hipotenusa de A e os catetos de B e C. Então, o cateto aqui, ó, horizontal é a letrinha B, o cateto vertical é a letrinha C. O que diz o teorema de Pitágoras? Que se a gente elevar a hipotenusa ao quadrado, essa potência vai ser a soma dos quadrados dos dois catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser exatamente igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Como assim? Vamos supor que essa hipotenusa seja 10. Esse cateto seja 8 e esse cateto seja 6. O que o teorema quer dizer? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. O primeiro cateto é 8, vou botar 8 ao quadrado. O segundo cateto é 6, vou colocar 6 ao quadrado. Vamos resolver o lado esquerdo? 10 elevado a 2, 100. Vamos agora resolver o lado direito. 8 elevado a 2, 64. 6 elevado a 2, 36. 100 é igual a 64 mais 36. Isso é verdade, né? 64 mais 36 é igual a 100. Então, essa famosa formulazinha é exatamente o famoso teorema de Pitágoras. Vamos agora entender geometricamente por que isso acontece? Tenho aqui esses 3 quadrados e esse triângulo retângulo aqui no meio. Então, o ângulo de 90 graus, ó, tá bem aqui. Então, o que aquela formulazinha estava dizendo pra gente? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não foi isso que a gente viu lá no slide anterior? A ao quadrado, lembra no vídeo anterior sobre as áreas, que quando a gente tem uma potência de 2 é a mesma coisa da área de um quadrado? Então, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado, é a mesma coisa que a área de um quadrado de lado A. Então, ó, tá aqui um lado igual a A e aqui esse lado igual a A. B elevado a 2 é exatamente a área de um quadrado de lado B. Então, tá aqui um lado B, tá aqui o outro lado B. Por fim, C ao quadrado é a mesma coisa que a área de um quadrado de lado C. Um lado C, o outro lado C. Então, o que isso quer dizer? Que se eu somar a área desse quadradinho de lado B com esse quadradinho de lado C, vai dar exatamente a área de um quadrado de lado A. Então, vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Qual o lado desse quadradinho vermelho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é um quadrado de lado 5. Qual é a área desse quadrado? 5 vezes 5, 25. Vou botar aqui, 25. Vamos agora olhar para esse quadradinho verde. Qual é o lado desse quadradinho verde? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o lado desse quadradinho verde é 4. Qual a área desse quadradinho verde? 4 vezes 4, 16. Por fim, o quadradinho amarelo. O lado do quadradinho amarelo é 3. Qual a área do quadrado amarelo? 3 vezes 3, 9. Então, olha só o que vai acontecer. Se eu somar os quadradinhos de área B ao quadrado mais C ao quadrado, eu vou ter exatamente a área do quadradinho de lado A. Então, vamos somar a área do quadradinho A, vai dar 25, que a gente já calculou aqui. Então, vamos somar os quadradinhos de área B quadrado e C ao quadrado. 9 mais 16 dá exatamente 25.
Então, mais uma demonstração mais visual um pouco do que é o Teorema de Pitágoras. E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus colegas, se inscrever no canal. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu venho responder vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo!